Verão de 1998, Rússia, São Petersburgo. Do lado de fora, o calor pegajoso típico do verão do norte, quando o asfalto já está escaldante e o ar ficou mais pesado do que deveria. Lá fora, poucos pedestres atravessam a rua lentamente e caminham sonolentos em direção aos pontos de ônibus. Nesse momento, em um prédio de escritórios no terceiro andar, em uma pequena sala de contabilidade, uma lâmpada fluorescente crepita suavemente, onde Aliona Kobotova, uma mulher organizada de cerca de 30 anos, escreve números com concentração no livro contábil. Os papéis estão organizados em pilhas, há formulários bancários sobre a mesa e, ao lado, um maço de dinheiro cuidadosamente amarrado com um elástico. O dinheiro deve sair com o pessoal do carro forte em 1 hora. De repente, um estrondo ecoa pelo escritório. A porta se abre com um estalo, saindo das dobradiças e batendo na parede, enquanto 2 homens invadem a sala. Máscaras pretas escondem seus rostos e as armas em suas mãos não deixam dúvidas. Eles não são assaltantes novatos. O primeiro, alto e de ombros largos, aponta silenciosamente a arma diretamente para o rosto de Kobotova. O aço frio da pistola causa um medo paralisante, mas ela não grita, apenas cobre o rosto com as mãos instintivamente. O segundo, mais baixo, com um movimento preciso, corta o fio do telefone, rasga-o e o joga de lado. Depois começa a mexer na porta, prendendo à maçaneta um dispositivo estranho, parecido com um explosivo caseiro. O dinheiro aqui, todo ele, agora mesmo. A voz do primeiro é calma, sem emoção. Kobotova lentamente empurra os maços de dinheiro até a beirada da mesa. Um tremor percorre suas mãos, mas ela se força a manter o controle. Em seguida, o assaltante, sem dizer uma palavra, agarra as cédulas e as enfia na bolsa volumosa. De repente, ele para. O olhar dele cai sobre o blazer dela. Ali, logo abaixo da clavícula, está preso um broche. Um objeto elegante e antigo, com um padrão habilmente entalhado. O estranho hesita por um momento e, em seguida, arranca o enfeite com um movimento brusco. Isso é meu. Escapa de Kobotova, ao que um dos ladrões apenas ri alto. Não se mexa, se abrir a porta, vai pelos ares. Grita o segundo e os ladrões imediatamente deixam o escritório da contadora. O clique da fechadura. Silêncio. Aliona ouve a porta do prédio batendo lá embaixo, depois os passos das pessoas correndo se misturam ao barulho da rua e ela fica sozinha numa armadilha minada. Meia hora depois, o plantão policial do distrito de Krasnogvardeysk, em São Petersburgo, recebeu uma ligação de emergência. Aliona Kobotova, mal conseguindo conter o pânico, informou sobre um ataque armado ao escritório da empresa de comércio atacadista e varejista, onde ela trabalhava como contadora. Os criminosos levaram o dinheiro e colocaram explosivos na saída, não deixando nenhuma chance para ela escapar. Apesar do choque, ela conseguiu reconectar os fios cortados do aparelho telefônico e chamar a polícia. Agentes e especialistas em explosivos chegaram ao local alguns minutos depois. Durante a inspeção, foi constatado que os criminosos entraram no prédio pelo porão, cortando o arco do cadeado da porta que dava para o pátio. De lá, eles passaram livremente pelos depósitos e chegaram à sala do caixa. Na maçaneta da porta realmente havia um objeto que lembrava um bloco de TNT, porém, após uma inspeção detalhada, os especialistas em explosivos descobriram que era apenas uma réplica, imitando um dispositivo explosivo. Os criminosos não planejavam tirar vidas, eles só queriam que o pânico da vítima lhes desse o tempo necessário para fugir. Kobotova informou que os assaltantes estavam de máscara e usando roupas escuras, mas suas lembranças sobre os detalhes da aparência deles permaneciam vagas. Ela não conseguiu descrever a altura, o porte físico ou características da fala dos criminosos. Segundo seus cálculos preliminares, a quantia roubada era de cerca de 120 mil rublos. Com base no ataque, foi aberto um processo criminal, e a investigação foi liderada por Oleg Shishin, investigador da Divisão de Investigação Criminal da Direção Principal de Assuntos Internos de São Petersburgo. Em suas memórias, ele observou que o crime tinha um caráter ousado. Ele foi cometido em plena luz do dia, os criminosos estavam armados e agiram de forma organizada. Os peritos criminais não encontraram impressões digitais ou outros vestígios no local do crime, o que indicava uma abordagem profissional. A análise do comportamento dos assaltantes permitiu supor que eles atuavam como um grupo bem coordenado.
2 entravam na sala do caixa, enquanto pelo menos mais um ficava na entrada, provavelmente no carro. Mas nem os moradores das casas vizinhas, nem os funcionários da empresa notaram veículos suspeitos na região. A entrevista com a equipe mostrou que os assaltantes agiram rapidamente, gastando o mínimo de tempo no crime. Sabe, dava a impressão de que eles já conheciam tudo aqui. Eles se orientavam bem dentro do prédio, sabiam onde ficava o caixa e já tinham planejado as rotas de fuga. Isso levou à ideia de que eles tinham um informante entre os funcionários da empresa, ou um cúmplice que colaborava de propósito, ou alguém que, sem querer, revelou informações importantes. Foi feita uma lista de pessoas que sabiam sobre o movimento de dinheiro e o cronograma dos transportadores de valores, incluindo funcionários demitidos. Começou a verificação de todos os possíveis suspeitos. Além do dinheiro, os criminosos levaram de Kobotov um broche antigo, o que parecia estranho. A mulher lembrou que um dos assaltantes ria enquanto segurava as joias nas mãos. Eu ri. Eu estava rindo, mulher. Os investigadores enviaram a descrição do broche para casas de penhores e lojas de antiguidades, mas não conseguiram obter nenhuma informação. Kobotova contou que a joia era especialmente valiosa para ela, porque foi o motivo pelo qual conheceu um homem chamado Yuri, com quem ela teve um romance. Eles se encontraram por acaso no cinema, e Yuri, que se apresentou como um conhecedor de joias, chamou a atenção para o broche. O relacionamento deles se desenvolveu rapidamente, mas uma semana antes do ataque, ele viajou a trabalho de repente e parou de responder às mensagens. Kobotova não tinha foto dele nem sabia onde ele morava. Os encontros deles sempre aconteciam por iniciativa dele, em lugares que não permitiam identificar quem ele era. O investigador Oleg Shishin observou que tal coincidência parece suspeita, mas não é uma prova concreta. Kobotova continuava afirmando que seu conhecido Yuri não poderia estar envolvido no crime. No entanto, o investigador Shishin decidiu esperar pelo seu retorno e realizar um interrogatório. Ainda mais porque Kobotova prometeu organizar o encontro deles para que ele pudesse provar sua inocência. Mas se passaram vários dias e não houve nenhuma notícia dela. Antes que o detetive pudesse se fazer lembrar pela contadora, chegou uma notícia preocupante. Um novo ataque aconteceu na mesma região. Pelo modo de agir, era idêntico ao primeiro. Criminosos armados, escritório de um comércio atacadista e varejista, um artefato explosivo falso na porta do caixa, nenhum vestígio, um assalto cuidadosamente planejado. O encontro com Kobotov continuava até agora. Os investigadores finalmente se convenceram de que a quadrilha age com base em informações internas. Desta vez, os criminosos estavam perfeitamente orientados no local, sabiam quando e onde aparecia uma grande quantia nos caixas. Os agentes interrogaram novamente todos os funcionários, inclusive os demitidos, e verificaram cuidadosamente a possível participação deles. As informações coletadas foram comparadas com os dados do crime anterior, mas não encontraram nenhuma ligação. As evidências não apontavam para nenhum suspeito específico e as informações sobre os assaltantes continuavam extremamente escassas. Enquanto isso, os assaltos continuaram. Os criminosos sentiram-se impunes e começaram a agir com mais ousadia, ampliando a área dos ataques. Além do distrito de Krasnogvardeysk, os roubos também ocorreram em outras partes de São Petersburgo, e os investigadores passaram a trabalhar em regime de plantão, dia e noite. Os investigadores ainda não tinham pistas. Mais um assalto aconteceu no distrito de Kirovsky, em São Petersburgo, onde os bandidos, ameaçando com armas, invadiram o caixa de uma loja de roupas de inverno. Eles usaram a mesma tática novamente, pegaram a caixa registradora e fugiram. Os investigadores ouviram das vítimas mais uma vez as mesmas palavras. Assim, a caixa Galina Alexieva explicou que uma grande bolsa foi trazida para o caixa 15 minutos antes do ataque. E ela teve a impressão de que os assaltantes, durante o roubo, conheciam bem a disposição das salas do prédio. Os boatos sobre o ousado assalto se espalharam rapidamente por Petersburgo, causando preocupação entre os proprietários de empresas privadas.
Temendo ataques, os empresários começaram a reforçar a segurança e a revisar as medidas de proteção. Até mesmo nos círculos criminosos, o ocorrido foi uma surpresa. Fontes operacionais informaram que o crime não está relacionado com as gangues conhecidas que controlavam os negócios. Além disso, os próprios chefes do crime da cidade ficaram surpresos com tamanha ousadia e profissionalismo. Novatos assim ainda não tinham sido vistos no submundo do crime da cidade. Todas as empresas afetadas trabalhavam com comércio atacadista e varejista. Por isso, os investigadores aguardavam um novo ataque a uma firma semelhante. Foram feitas tentativas de prever o próximo alvo, mas o desenrolar dos acontecimentos acabou sendo inesperado. Mais um chamado. O chamado sobre o assalto à mão armada não veio de uma organização comercial, mas sim de uma clínica odontológica particular. No entanto, desta vez os criminosos não tiveram sucesso. As circunstâncias estavam contra eles. Ao atacar a clínica odontológica particular, onde eles achavam que havia uma grande quantia de dinheiro, encontraram apenas 100 rublos no cofre. Descobriu-se depois que a equipe de transporte de valores alterou o cronograma naquele dia. Além disso, esse assalto também se destacou pelo fato de que um dos assaltantes, por algum motivo desconhecido, entregou à contadora Natalia Kislitsina um pequeno broche antigo que foi mostrado para Kobotova, e ela o reconheceu imediatamente. Era exatamente o mesmo broche que havia sido roubado dela durante o primeiro assalto. O investigador Oleg Shishin disse para Kobotova, para ganhar sua confiança, que o broche permaneceria como prova material, mas, com o tempo, ela certamente será devolvida a ela e ele fará tudo o que for possível para isso. E então Kobotova confessou que, após o primeiro roubo, seu admirador misterioso não apareceu mais. Isso aumentou ainda mais o interesse pela identidade dele. Refletindo sobre a investigação, Shishin percebeu um detalhe importante. Havia muitas semelhanças entre as duas contadoras, Kobotova e Kislitsina. Elas tinham em comum a idade, a aparência e até fracassos semelhantes na vida pessoal. Mas o mais importante é que ambas trabalhavam como contadoras. Revisando as gravações feitas na última cena do crime, o investigador prestou atenção a um detalhe no interrogatório de Kislitsina, que ele por algum motivo havia deixado passar no início, onde ela disse que o criminoso, ao invadir sua sala, pegou sozinho, sem nenhuma dica, a chave do cofre da gaveta de cima do armário, o que significava que ele já sabia de antemão onde ela estava guardada. Essa informação dificilmente era de conhecimento geral, o que fez Shishin pensar em quem poderia tê-la obtido. Marcando outro encontro com Kislitsina, ele fez a ela uma pergunta óbvia, e como se já esperasse a resposta, ouviu um nome familiar, Yuri. Tudo se repetiu. Descobriu-se que ela, assim como Kobotova, teve um breve relacionamento com um homem sobre o qual praticamente nada sabia, nem o sobrenome, nem o endereço, nem o local de trabalho. O nome Yuri apareceu pela segunda vez, mas surgiu uma dificuldade inesperada. Comparando os dois retratos falados de Yuri, feitos com a ajuda de Kobotova e Kislitsina, os investigadores perceberam que eram pessoas completamente diferentes. A investigação descobriu que, no próximo fim de semana, Kislitsina planejava se encontrar com seu pretendente e ir com ele para fora da cidade. E para identificar Yuri através da moça, organizaram uma vigilância e passaram a monitorar suas conversas telefônicas. No entanto, isso não trouxe resultados. A viagem não ocorreu e Kislitsina só demonstrava perplexidade às amigas sobre o súbito desaparecimento do amante. As tentativas de identificar o homem entre os funcionários das empresas afetadas também não tiveram sucesso, por isso essa linha de investigação ficou suspensa por um tempo. Um novo avanço no caso surgiu quando Oleg Shishin enviou um pedido ao Departamento Analítico da Divisão de Investigação Criminal do Ministério do Interior da Rússia para descobrir se o truque com o falso dispositivo explosivo em forma de barra de TNT havia sido usado em algum outro lugar do país. A resposta do departamento analítico trouxe resultados inesperados. Descobriu-se que a falsa ameaça de bomba com uma barra de TNT, método usado pelos criminosos em São Petersburgo, só havia sido registrada uma vez antes, em Chelyabinsk, em 1998. Naquela ocasião, um indivíduo não identificado tirou a vida de um certo Degtyaryov, um alcoólatra que levava uma vida duvidosa.
Amarraram um fio de ventilador no pescoço dele e deixaram um falso dispositivo explosivo na porta. Ao mesmo tempo, não estava claro por que isso havia sido feito. Infelizmente, devido à censura do YouTube, não posso mostrar alguns materiais documentais e por isso vou deixá-los no canal do Telegram Strash Note. Acessem, inscrevam-se e assistam. O link está na descrição do vídeo. Descobriu-se que Degtyaryov era casado pela segunda vez com uma mulher de sobrenome Gudô, que morou por muito tempo em São Petersburgo. Além disso, o filho dela, Dmitry Gudô, já havia sido responsabilizado criminalmente por cometer crimes nessa mesma cidade. Embora Dmitry tenha ameaçado várias vezes tirar a vida do padrasto, quando o padrasto foi assassinado, Dmitry já estava preso. No entanto, surgiu uma nova hipótese para a investigação. Ele poderia não ser o executor, mas sim o mandante. Uma solicitação à colônia penal onde Dmitry Gudô estava ajudou a descobrir quais conexões ele tinha na prisão. Um de seus conhecidos próximos era um reincidente conhecido pelo apelido de Graf, Yuri Glinisty. Esse homem foi libertado antes de Gudô e morava em uma vila perto de São Petersburgo. Além disso, no momento da morte de Degtyarev, Glinisty já estava em liberdade. Para verificar a possível ligação de Glinisty com outros crimes, Shichin procurou seu colega, o investigador que estava trabalhando nos casos de homicídio, Andrei Ilyin. A resposta dele foi inesperada. Ilyin já estava procurando por esse homem há muito tempo, mas por um caso completamente diferente. Anteriormente, no distrito de Kirovsky, em São Petersburgo, foi encontrado o corpo de um homem de sobrenome Sharmatov, morto no corredor de seu apartamento com 3 tiros na cabeça. No apartamento reinava o caos, pois os criminosos buscavam objetos de valor, porém, a chave do mistério veio do telefone com identificador de chamadas. Na secretária eletrônica da vítima aparecia o contato de uma certa Victoria Afanassieva, na casa de quem, durante a busca, os investigadores encontraram pistas. Afanassieva tentou esconder o nome do cúmplice, mas os investigadores deixaram claro para ela que, nesse caso, toda a responsabilidade pelo crime recairia apenas sobre ela. Sob pressão, ela revelou o nome do criminoso. Era Yuri Glinisty, conhecido no mundo do crime como Graf. Na reconstituição, ela contou em detalhes como o crime foi cometido. Ela, junto com Graf, foi até a casa de seu conhecido Sharmatov e ele, sem suspeitar de nada, abriu a porta. Glinisty imediatamente atirou 3 vezes na cabeça do empresário e, em seguida, eles dois começaram a revistar o local, roubando tudo de valor. O caso podia ser considerado resolvido, mas restava a principal tarefa: encontrar Graf. Afanassieva não sabia onde ele estava escondido, então os investigadores tentaram chegar até ele através dos pais dele, que moravam na aldeia de Gostilitsy, na região de Leningrado. Como foi possível descobrir, Glinisty esteve lá recentemente e trouxe consigo a noiva, uma certa Marina Arkhiptseva. Após a visita à aldeia, Glinisty voltou para São Petersburgo, mas seus pais não conseguiram informar o endereço exato. Os investigadores continuaram procurando por qualquer pista. Shichin decidiu mostrar a foto de Glinisty aos funcionários das empresas que foram atacadas, mas isso não trouxe resultados. Nenhuma das vítimas o reconheceu pelo rosto. Enquanto isso, surgiram novas informações. A namorada de Glinisty, Marina Arkhiptseva, estava sendo procurada por sua irmã mais nova, Nina, que foi até a delegacia de polícia e registrou um boletim de desaparecimento da irmã. Andrei Lane decidiu não perder a oportunidade e foi até a casa de Nina, onde ela não só mostrou o apartamento, mas também contou que morava não apenas com a irmã, mas também com Glinisty. Ao mesmo tempo, ninguém via Marina e seu amigo há várias semanas. Ilyin compartilhou com Oleg Shichin o resultado do trabalho de seu grupo, mas ele simplesmente ficou em choque. A questão é que o apartamento que Graf alugava com sua amada ficava no endereço Hopchinskaya 4, exatamente no mesmo prédio, só que um andar abaixo, morava a contadora da clínica odontológica, que havia sido atacada anteriormente, Natalia Kislitsina. Ou seja, mesmo que ela não conhecesse Glinisty pessoalmente, com certeza já o tinha visto e o conhecia de vista.
Oleg Shishin decidiu realizar um experimento psicológico peculiar, mostrar fotos de Glinski entre outros possíveis criminosos para Kislitsina e Kobotova e observar secretamente a reação delas, pois suspeitava que estavam escondendo algo dele. Durante o interrogatório, ele chamava as mulheres uma de cada vez, pedia para que identificassem alguém em várias fotos e depois, sob um pretexto inventado, saía da sala por alguns minutos. Nesse momento, uma câmera escondida gravava o comportamento delas. Ambas as mulheres invariavelmente pegavam a foto que estava na extremidade esquerda da fileira. Era exatamente ali que estava a foto de Yuri Glinski. Mas quando Shishin voltava, tanto Kislitsina quanto Kobotova afirmavam categoricamente que não reconheciam ninguém nas fotos. Tudo ficou claro. Tanto Kislitsina quanto Kobotova tiveram um caso com Yuri Glinski. Além disso, quando um teste semelhante foi feito com Galina Alexieva, a caixa do depósito das lojas no distrito de Kirov, ela também hesitou ao ver a foto de Glinski, mas depois afirmou que não reconhecia ninguém. Aliás, aproveito para lembrar que Strashnota só existe no YouTube e no Telegram. Se por acaso você está assistindo e ouvindo Strashnota em alguma VK, ou Rutube, ou Yandex.Zen, então são cópias piratas lamentáveis e repostagens. Assista ao original no YouTube. Enquanto isso, Shishin chegou à conclusão final. Nenhuma das suas 3 amantes pretendia entregá-lo, e todas mentiram para a investigação. A ligação delas com o criminoso era tão forte que, mesmo sob pressão do investigador, elas continuaram em silêncio. Kobotova, Kislitsina e Alexieva passaram a ser constantemente vigiadas. Mas, apesar das expectativas, Glinski não fez nenhuma tentativa de entrar em contato com elas. Shishin entendia que para o Graf, suas ex-amantes eram apenas material descartável. Mesmo assim, ele não podia descartar a possibilidade de que ele pudesse aparecer novamente na vida delas, mas os dias passavam e o criminoso continuava sem dar sinal de vida. A quadrilha parecia ter desaparecido no ar, se escondido, e encontrar Glinski de qualquer outra forma tornou-se praticamente impossível. Algum tempo depois, no início de setembro, a delegacia Krasnogvardeyskoye de São Petersburgo recebeu uma denúncia sobre um novo assalto. Desta vez, o alvo do crime foi o caixa da maior fábrica de laticínios da região noroeste, a Piskariovsky. No local do incidente, as autoridades chegaram imediatamente após o ataque. Foram enviadas grupos investigativos e operacionais e equipes das forças especiais sob o comando do chefe do Departamento de Homicídios do Departamento de Polícia de Krasnogvardeysk de São Petersburgo, Alexei Kotolevsky. Segundo as lembranças de Alexei Kotolevsky, quando o grupo chegou ao local, descobriu que os criminosos já haviam sido detidos pelos funcionários do serviço de segurança da empresa. Ao mesmo tempo, houve uma troca de tiros no território da fábrica entre os seguranças e os assaltantes, e há feridos. Segundo testemunhas, os criminosos agiram com frieza, entraram no local fingindo ser empresários, esperaram o momento certo, colocaram máscaras e, arrombando a porta do caixa, invadiram o local, ameaçando com violência, obrigaram o caixa a abrir o cofre com o dinheiro. Mas o caixa, apesar das ameaças, conseguiu apertar o botão de alarme, cujo sinal foi enviado para o painel do posto de segurança. A equipe de segurança agiu rapidamente e monitorou todas as saídas. O grupo de resposta rápida foi direto ao caixa. Ao perceberem que a rota de fuga estava bloqueada, os criminosos tentaram escapar. Um deles subiu no telhado e, ao avistar os seguranças, pulou para baixo. Já vi. O cara pulando do telhado corria até lá e ele estava com uma pistola. Durante a queda, ele conseguiu sacar a pistola e abriu fogo, ferindo 2. Mas os seguranças rapidamente o imobilizaram, tiraram a arma dele e neutralizaram o agressor. Nós corremos até ele, eu já tinha chutado a pistola para longe dele, e então nós o imobilizamos, simplesmente o colocamos no chão. O segundo assaltante decidiu aproveitar a confusão, deixou a arma e a máscara, e querendo fugir junto com os civis, caminhou calmamente em direção à saída, mas foi detido. O criminoso ferido foi levado para o hospital sob forte escolta, e o segundo foi levado para o centro de detenção provisória Crest, mas o detido se recusou a prestar depoimento. A ousadia do ataque fez com que Kotolevsky procurasse informações adicionais no Departamento de Investigação Criminal da Diretoria Principal de Assuntos Internos de São Petersburgo. Lá, ele se encontrou com Oleg Shishin, que investigava uma série semelhante de ataques.
Quando Xixin mostrou ao colega as fotos do suspeito, Kotolevski reconheceu imediatamente o homem que atirou na fábrica de laticínios. Era Yuri Glinisti, o próprio Graf. Os investigadores foram imediatamente ao hospital para interrogar Glinisti lá mesmo. E ele não tentou esconder sua identidade e, ao se apresentar, começou a prestar depoimento, não negando seu envolvimento em todos os crimes cometidos. Ao mesmo tempo, ele se recusava a revelar os nomes e a localização dos outros membros do grupo criminoso. Os investigadores não acreditavam em seu depoimento e entendiam que essa franqueza seletiva poderia ser parte de algum jogo. Logo, Glinisti recebeu alta do hospital e foi transferido para o presídio Crest, onde sua tática de comportamento não mudou. Ele continuou em silêncio, sobre seus cúmplices. A investigação acreditava que Glinisti tentaria fugir, e logo essas suspeitas se confirmaram. Os agentes conseguiram interceptar a correspondência da prisão, da qual ficou claro que Glinisti contava com a ajuda de fora. Para enganar o Graf, a investigação decidiu secretamente entregar a ele cartas falsas de seus amigos, nas quais diziam que supostamente o resgatariam durante a próxima reconstituição dos fatos, e Glinisti acreditou. Ele foi levado para a reconstituição dos fatos, mas o ataque inventado que esperava não aconteceu, e a investigação conseguiu convencer Glinisti de que seus amigos o enganaram e o abandonaram sem cumprir suas promessas. Quando a esperança de fuga acabou, Glinisti, achando que seus comparsas o traíram, começou a depor. Durante outro interrogatório, ele entregou seus cúmplices, revelando os nomes de todos os membros da quadrilha. Como resultado, Dmitry Gudov, Sergei Gelmanov, Alexander Sushchenko, Igor Kramarenko, Alexander Vakumov e Igor Lukianenko foram detidos. É exatamente a partir desse momento que os dois processos criminais se unem, o da série de assaltos aos caixas e o do ataque à fábrica de laticínios, e começa a investigação de um grande processo criminal contra a quadrilha de Yuri Glinisti. Yuri Glinisti, que já tinha um histórico criminal impressionante, experiência em furtos, roubos e assaltos, era ambicioso, um sonhador. Ele sonhava em criar um grupo independente dos chefões do crime que realizasse assassinatos por encomenda em toda a Rússia. Ele queria ir além das atividades criminosas comuns e formar uma equipe de matadores profissionais. Durante sua última pena, Yuri Glinisti conheceu Dmitry Gudov, que lhe encomendou a morte de seu padrasto, Degtyaryov. Após ser libertado, Glinisti foi para Chelyabinsk, ganhou a confiança de Degtyaryov, embebedou-o e depois o estrangulou. Esse foi o primeiro assassinato cometido por ele. Ao voltar para a vila de Gostelitsa, na região de Leningrado, Glinisti começou a restabelecer antigos contatos criminosos. Logo depois, após cumprir pena, Dmitry Gudov se juntou a ele, pois ainda lhe devia esse favor pela morte do padrasto. Em seguida, jovens criminosos de São Petersburgo também se juntaram. Sergei Gelmanov, Alexander Sushchenko, Igor Kramarenko, Alexander Avakumov e Igor Lukianenko. Eles já se conheciam desde a escola. Moravam no mesmo bairro e estavam apenas começando sua carreira criminosa. Glinisti entendia que era cedo demais para colocar a jovem gangue diretamente em assassinatos por encomenda. Ele começou com assaltos, nos quais a molecada poderia se endurecer e adquirir certas habilidades. Para unir a equipe, ele frequentemente organizava para eles várias festas, bebedeiras, saunas, mulheres de vida fácil e tudo mais, incluindo, ao que parece, blackjack. Glinisti queria que uma vida boa e fácil se tornasse habitual para eles, e que ficasse na cabeça deles a ideia de que só havia uma maneira de consegui-la, através do crime. Ele fazia tudo isso para que eles não tivessem caminho de volta. Além disso, ele frequentemente filmava os bandidos durante suas visitas. Eles não davam importância a isso, achavam que o conde só tinha esse hobby e queria registrar eles como lembrança. Mas na verdade, o chefe usava as gravações como uma forma de controle, filmando cada participante de frente e de perfil, gravando suas conversas sobre os ataques planejados. Isso poderia se tornar material comprometedor, mantendo o grupo sob controle, não tinha como se safar. Isso é crime, isso é cumplicidade. Foi exatamente assim que o próprio Yuri Glinisti comentou seu método de educar os marginais do bairro.
A atividade criminosa da gangue de Glynneast estava crescendo, e o sucesso nas operações ilegais só fortalecia sua autoridade entre os subordinados. Além disso, o chefe tinha uma característica especial que o diferenciava dos outros criminosos e o destacava. Ele sabia como encantar as mulheres e usava essa habilidade com sucesso em seus esquemas criminosos. Os encontros com contadoras, caixas e outras funcionárias dos departamentos financeiros muitas vezes não eram por acaso. Eles faziam parte de um plano cuidadosamente elaborado para preparar futuros assaltos. Glynneast escolhia o alvo, encontrava uma abordagem adequada e construía uma relação de confiança. Ele sabia como iniciar uma conversa, como conquistar a atenção e se adaptar à interlocutora para, no momento certo, usar as informações obtidas. Ele manipulava habilmente as mulheres, que nem sequer suspeitavam que eram apenas instrumentos em seu jogo. O próprio Conde comentava assim: se uma mulher bonita passa, você deve se aproximar e simplesmente testar suas habilidades. Chegue perto e comece um diálogo com a mulher. Tudo depende de como o homem iniciou o diálogo, se ele conseguiu encontrar o jeito certo. Todas as financistas, Yuri Glynneast as via exclusivamente de forma utilitária. Ele precisava delas para descobrir todos os detalhes sobre armazenamento e transporte de dinheiro. No entanto, uma contadora conseguiu superá-lo. Certa vez, Glynneast conheceu Marina Arkhiptseva, contadora de uma das empresas privadas. Ao contrário de muitas outras vítimas dele, a moça não caiu nas suas artimanhas. Quando Glynneast tentou lhe dar aquele mesmo broche antigo como presente, ela recusou. Mesmo assim, o relacionamento, que havia começado com dificuldade, parecia continuar e se desenvolver de uma forma incomum. Logo, começaram a ocorrer mudanças inesperadas no comportamento do chefe. Glynneast cancelou na véspera o crime planejado pelo qual havia seduzido Arkhiptseva, o que causou perplexidade entre seus comparsas. Ainda mais preocupante era o fato de que o conde passava cada vez mais tempo com Marina, ignorando suas festas barulhentas com álcool e mulheres fáceis. Enquanto Glynneast e Marina estavam no café, ele alugou um apartamento para eles, onde logo começou a aparecer também a irmã mais nova de Marina, Nina. Ele acabou se envolvendo nessa história. Ele alugou um apartamento para eles, onde logo começou a aparecer também a irmã mais nova de Marina, Nina, e ele ficou feliz com isso. Querendo manter o relacionamento, mas sem revelar sua verdadeira atividade, Glynneast inventou uma história de que era um agente secreto dos serviços de inteligência, cumprindo uma missão perigosa de infiltração em uma organização criminosa. Trabalha em alguma agência secreta, algo como uma agente de segurança nacional. Segundo ele estava em risco constante de ser descoberto, por isso Marina estava proibida de mencionar sobre ele para qualquer pessoa. Algumas semanas depois de se conhecerem, Glynneast exigiu que Marina pedisse demissão do trabalho, explicando que ele mesmo era capaz de sustentá-la. A moça obedeceu, mas logo depois a empresa onde ela trabalhava foi assaltada. Um choque ainda maior aguardava Marina mais tarde, quando um conhecido dela, dono de uma rede de quiosques, se tornou vítima da quadrilha. Antes, ela havia mencionado o nome dele de passagem para Glynneast, contando sobre as atenções que ele lhe dava. Logo depois disso, o empresário foi atacado. Os criminosos mataram seu cachorro a tiros e feriram gravemente o próprio empresário. No começo, Marina não percebeu a ligação óbvia entre esses acontecimentos, mas logo entendeu que seu escolhido não era um herói ou agente, e sim um criminoso que organizou uma série de ataques brutais. Ela não conseguia decidir romper de vez com o Graf. Ela esperava que, com seu amor, pudesse mudar Glynneast, fazê-lo abandonar o passado criminoso, mas esse caminho se mostrou sem esperança. Pelo contrário, o relacionamento começou a desmoronar por causa das traições de Glynneast que ele cometia para obter informações úteis para futuros ataques. Assim, certa vez, quando Marina não estava em casa, a vizinha do andar de baixo, Natalia Kislitsina, que trabalhava como contadora em uma clínica odontológica, veio até ele. Entre ela e Glynneast começou um caso que logo terminou em um assalto à clínica, mas o roubo acabou sendo um fracasso. В кассе было всего 100 рублей.
Isso causou uma onda de indignação entre os comparsas, fazendo com que a autoridade do Graf caísse rapidamente aos olhos deles. Para a gangue, isso foi a gota d'água. Os comparsas começaram a pensar seriamente que o chefe deles estava agindo cada vez mais em interesse próprio e não pelo bem do grupo. Mas o golpe não foi apenas contra a reputação criminosa de Glynist. Marina também descobriu sobre a traição com Kislicina, o que a levou a uma depressão profunda e ao vício em substâncias proibidas, tentando assim aliviar sua dor. Foi então, pela primeira vez em muito tempo, que Glynist realmente temeu por ela. Ele tentou salvar Marina, mandando-a para longe do ambiente criminoso, para a vila natal onde moravam seus pais. Enquanto isso, uma divisão surgia na gangue. Os comparsas discutiam cada vez mais o chefe pelas costas, reclamando uns com os outros, e a atmosfera dos encontros em grupo ficava cada vez mais tensa. De acordo com as leis do mundo do crime, só havia uma solução para esse problema: eliminar o chefe. O próprio Glynist não era burro, ele entendia tudo e via que a situação dentro do grupo tinha chegado ao limite. As pessoas com quem ele trabalhava agora viam ele e suas fraquezas como uma ameaça para o negócio deles. Vale ressaltar que, no mundo do crime, não existia o conceito de sair por vontade própria. Aquele que se tornava o elo fraco era eliminado ou, com as próprias mãos, eliminava suas fraquezas. Esses são meus amigos, eu trabalho com eles. Um dia, os subordinados de Graf decidiram fazer um golpe dentro da gangue e foram até ele para eliminar o elo fraco. Mas ele, armado com uma pistola, os enfrentou, sem querer ceder sua posição. Antigos amigos e companheiros apontaram as armas uns para os outros, mas após uma breve negociação, os comparsas de Graf recuaram. Isso salvou sua vida temporariamente. Glinistomo precisava tomar uma decisão, pois naquele momento a situação ao seu redor se tornou crítica. Qualquer movimento imprudente poderia custar-lhe a vida, e então seus antigos amigos não iriam mais se preocupar com o passado, não sentiriam empatia por ele, nem compartilhariam seus sentimentos. Eles simplesmente se livrariam dele, como de um elemento desnecessário. O próprio Glynist, relembrando esses acontecimentos, disse: "Chegou o momento. Me eliminar. Eles vieram atrás de mim, ou seja, são meus amigos, eu trabalho com eles, entende? Mas isso é um verdadeiro pântano. Eles me disseram que neste momento você, rapaz, não pode trabalhar conosco, e também não podemos te deixar ir. Eu estava pronto para atirar a qualquer momento, porque eu sabia que iam me matar, mas ninguém tentou fazer nada, então tivemos que nos separar." Para Marina, ele prometeu largar o crime. Ao ouvir isso, a garota ficou nas nuvens, e depois o casal foi para fora da cidade fazer um piquenique para comemorar a nova vida. Graf, como de costume, filmava o encontro deles. Marina, feliz, passeava pelos campos, fazia uma coroa de flores e, rindo, contava algo para o amado. Durante o passeio, ao chegarem à floresta, Graf desligou a câmera e executou a sentença de morte, atirando em Marina e mantendo sua posição no mundo do crime. Capítulo Glynist. Chamou esse assassinato de algo rotineiro, porém, após a morte de Marina, Yuri perdeu o controle sobre si mesmo, ficou irritadiço, agressivo e começou a usar drogas. Depois de um tempo, Victoria Afanassieva apareceu em sua vida, sendo o completo oposto da ingênua e luminosa Marina. Ela já estava envolvida no mundo do crime há muito tempo e não via as atividades de Graf como algo ruim, pelo contrário, ela se sentia atraída por criminosos. Foi então que Afanassieva contou a Glynist que conheceu um joalheiro, um tal de Sharmatov, e ele decidiu que tinha encontrado algo de que poderia se aproveitar. Eles foram até a casa do homem e quando ele abriu a porta, Graf atirou na cabeça dele sem hesitar. E só depois descobriram que ele não era joalheiro nenhum e Afanassieva tinha instigado o Graf contra um simples geólogo, o que deixou até os comparsas chocados com a falta de sentido das ações do chefe. Foi então que a quadrilha se desfez de vez. Os membros do grupo perceberam que seu líder havia deixado de planejar os crimes com o mesmo cuidado de antes. Além disso, ele se tornou completamente imprevisível e extremamente perigoso, inclusive para eles próprios. O próprio Glynist entendia que havia chegado a um beco sem saída e precisava de uma grande quantia para fugir.
Para conseguir esse dinheiro, ele sugeriu aos comparsas atacar uma grande fábrica de laticínios, mas apenas Godot e Lukianenko concordaram com essa aventura. Os demais se recusaram a ajudar o conde. No dia 6 de novembro de 1998, durante o assalto à fábrica de laticínios, tudo saiu do controle. Lukianenko, que entrou na tesouraria junto com Glinist, recusou-se a participar do tiroteio e, abandonando o comandante, tentou fugir. E Gudo, que estava sentado no carro do lado de fora, ao ouvir os tiros, não esperou pelos seus companheiros e imediatamente deixou o terreno da fábrica. Isso marcou o fim da gangue, que, tendo chamado a atenção logo no início, rapidamente ascendeu nas ruas do submundo de São Petersburgo, mas também desapareceu tão rápido quanto surgiu. Agora vamos passar para a sentença, mas antes disso, vamos tentar entender que tipo de pessoas eram esses criminosos e suas cúmplices involuntárias. Victoria Afanasieva, cúmplice, levou à morte de Sharmatov. Tipo de personalidade, sociopata, acostumada ao crime. Feminilidade predatória, manipulava tanto os homens quanto Glinist e a vítima Sharmatov. Ausência de moral, incitou Yuri contra um conhecido por ganância, adaptada ao ambiente criminoso. Ao contrário das ingênuas contadoras, ela não acreditava na lenda heróica. Motivação, benefício, proximidade com o poder, adrenalina criminosa. Marina Arkhiptseva, a única que influenciou Glinist emocionalmente. Tipo de personalidade, empática, romântica, com potencial depressivo. Vulnerável, ficou emocionalmente dependente do conde. Idealizava, demorou a acreditar que seu amado era um criminoso. Necessidade de salvar, esperava mudar Glinist com o amor. Autodestruição, após a traição, substâncias proibidas, isolamento. Motivação, amor, intimidade, fé na possibilidade de mudar o outro. Alexander Sushchenko, Sergei Gelmanov, Igor Kramarenko, Alexandra Vakumov, Igor Lukianenko, executores. Tipo de personalidade, genericamente jovens delinquentes, seguidores. Conformismo. Seguiram o Glinist em busca de uma vida fácil. Infantilidade. Apaixonados pela imagem do sucesso criminoso. Baixa maturidade moral. Só perceberam as consequências quando sofreram pessoalmente. Flexibilidade sob pressão. Desistiram de participar quando o líder se tornou perigoso. Motivação, dinheiro, status, sensação de família dentro da gangue. Natalia Kislitsina e Aliona Kobotova, vítimas, mas potenciais cúmplices por imprudência. Características, ingenuidade, solidão. Caíam sob o charme do conde. Abatimento, não entregaram o criminoso nem sob pressão. Dependência emocional, Glinist preenchia os vazios delas. Motivação, amor, necessidade de proximidade, medo da solidão. Dmitry Gudo, coorganizador, mandante da morte do padrasto. Tipo de personalidade, antissocial, influenciável. Traços, impulsividade, mandou matar o padrasto de forma direta, sem pensar nas consequências. Dependência de figuras fortes, juntou-se a Glinist após ser libertado. Baixa iniciativa, não se mostrou como líder, foi mais um executor com agressividade. Motivação, vingança, sensação de poder dentro da gangue. Yuri Glinist Graf, líder da gangue, manipulador, assassino. Tipo de personalidade, psicopata com traços de transtorno narcisista e antissocial. Características, alto intelecto e pensamento estratégico. Planejava assaltos complexos, sempre vários passos à frente. Ausência de empatia. Privar alguém da vida era algo rotineiro para ele. Matou Marina depois de um piquenique sem demonstrar arrependimento. Manipulador. Encantava as mulheres para obter informações, enquanto gravava em vídeo os comparsas para ter material de chantagem. Narcisismo. Queria criar um império criminoso independente, ser o chefe. Até mesmo o reconhecimento oficial como bandido na sentença o agradava. Paranoia, controle, gravava todos os seus comparsas, mantinha-os com medo. Necessidade de dominar, liderava e oprimia, mas, quando ficou fraco, tornou-se vulnerável à traição. Motivação, poder, dinheiro, reconhecimento, ilusão de controle. Usava o crime como caminho para a grandeza.
Retrato psicológico da gangue como um todo. O líder é um narcisista com tendências sádicas e controladoras. Os executores são perdidos, influenciáveis, infantis. As mulheres são vítimas instrumentais, parte da estratégia do líder. O grupo agia como uma célula sectária, onde o centro carismático submetia todos a si até que suas fraquezas pessoais destruíram o sistema. Se você quiser encomendar um retrato, faça o pedido pelo link na descrição do vídeo. Acesse e faça seu pedido, pode ser interessante. Em 27 de janeiro de 2003, por sentença do Tribunal da cidade de São Petersburgo, Yuri Alexievich Glinisty foi considerado culpado de criar um grupo armado estável com o objetivo de atacar cidadãos e organizações. Ele liderava esse grupo. Na realização de 11 assaltos com uso de violência perigosa para a vida e a saúde, bem como com arma de fogo, em 3 homicídios em 4 tentativas de homicídio, na aquisição e posse ilegal de substâncias proibidas, assim como na aquisição, posse e porte ilegal de armas e munições. A ele foi aplicada a pena de prisão perpétua, a ser cumprida em uma colônia de regime fechado. É interessante que o juiz Valery Zhukov aceitou a acusação de banditismo contra Graf, o que por si só era uma raridade naquela época. Normalmente, os tribunais preferiam evitar esse artigo, dividindo os casos de banditismo em episódios separados. É significativo que Glinisty não recorreu da sentença. O reconhecimento oficial dele como bandido, ao que parece, apenas alimentava seu orgulho, o que também era indicado pelo fato de que Graf prometeu escrever e publicar suas memórias na prisão, já que ele teria tempo de sobra para isso. Igor Lukianenko foi condenado a 16 anos de prisão, Alexander Vakumov, Dmitry Gudov e Igor Kramarenko a 10 anos cada um. Cada um deles foi enviado para cumprir a pena em uma colônia de regime fechado, enquanto Victoria Afanassieva recebeu 5 anos e meio de prisão por cumplicidade, cumprindo a pena em uma colônia de regime comum. No momento da sentença de Glinisty, os demais membros da quadrilha conseguiram escapar da perseguição criminal. Em dezembro de 2009 foi detido Sergei Gelmanov, participante da quadrilha de Yuri Glinisty, que estava foragido. Durante a busca em seu apartamento, os policiais encontraram e apreenderam mais de 250 cartuchos de armas de fogo, passaporte, carteira de motorista e outros documentos. Além disso, os nomes em todos os documentos eram diferentes, mas a foto era a mesma. Também durante a investigação foi identificado mais um integrante da quadrilha, conhecido como Sasha Malenky, que participou dos assaltos. Mas ninguém conseguiu revelar a identidade desse criminoso, por isso o processo criminal contra ele ainda não foi concluído. Informações sobre a captura de Alexander Sushchenko, que está na lista de procurados federais, até hoje. Muito provavelmente ele continua se escondendo da justiça. Escreva nos comentários o que você acha sobre esse caso, deixe seu like, dislike, dê uma olhada no Telegram e assista a outros vídeos no canal Strash Nota no YouTube, eles são publicados, mesmo que você nem sempre receba notificações sobre isso.